Olá, crianças! Novamente nós aqui para tratarmos do conjunto dos números naturais. Só que desta vez vamos para uma nova operação que é a multiplicação. Me acompanhe, por favor. Eu começo essa videoaula com uma pergunta. O que é multiplicar? O que significa fazer multiplicação? Observe o primeiro exemplo. Jacó trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Jacó organizou dessa forma? Então observa aqui que essa é uma questão bem popular, né? Em uma feira, em uma quitanda onde vende frutas. O Jacó pegou um grupo de várias, né, um conjunto de várias laranjas e arrumou, né? Arrumou em grupos de 4. Ok? Quando ele acabou de arrumar as laranjas, ele percebeu que formaram 6 grupos de 4. Então a pergunta é: quantas laranjas ao todo havia ali, organizadas por Jacó? Então a gente pode fazer de uma maneira bem elementar, né, os grupos de 4. Está aqui o primeiro grupo de 4, o segundo grupo de 4, o terceiro grupo de 4, o quarto grupo de 4 laranjas, quinto grupo de 4 e sexto grupo de 4. Nós temos aqui 6 grupos de 4, e quando nós somarmos aqui 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, com mais 4, 24 laranjas ao todo Jacó tinha ali. Certo? Então observa só. Só que organizar dessa forma é muito trabalhoso. Você vai somar várias vezes o número 4, né? Então a matemática, observando essas formas trabalhosas e desnecessárias de escrever, ela procurou uma maneira mais simples de escrever coisas como essa daqui, ó. Observando o seguinte: quantas vezes o 4 se repete? A gente percebe que o 4 está se repetindo inúmeras vezes aí, né? E quantas vezes o número 4 se repete? Se você for observar, ó, o 4 aqui, ó, ele está se repetindo 6 vezes. 6 vezes o 4 está se repetindo. Então, a matemática procurou escrever toda essa soma de 6 números 4 de outra maneira. Observou que o número que está se repetindo é o 4 e que ele se repete 6 vezes. Portanto, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 pode ser escrito dessa forma: 6 vezes o 4. O 4 se repetindo 6 vezes. Antigamente se usava esse xzinho para designar o sinal de multiplicação. Hoje, para ficar mais simples ainda, nós usamos apenas um ponto, né? 6.4 a gente lê 6 multiplicado por 4, que é igual a 24. Então comparem só essa operação que está dentro desse retângulo com essa outra aqui, né, operação, um monte de 4 somado. Você concorda que essa maneira de representar essa situação nesse retângulo verde é muito mais simples do que somar 6 números 4? Com toda certeza. Então a resposta do nosso problema é o seguinte: Jacó organizou, né, 24 laranjas. Se ele tinha 6 grupos de 4, basta fazer 6 vezes 4, que isso é igual a 24. Vejamos aqui, sim. Mas observa só. Então é por isso que nós podemos dizer, ó, que multiplicar nada mais é que somar parcelas iguais, adicionar parcelas iguais. Se eu estou adicionando várias parcelas iguais, isso na verdade pode ser transformado em uma multiplicação. Ou melhor, se eu tenho uma multiplicação, aquela multiplicação ela foi gerada por uma soma, né, por uma adição de parcelas iguais.
Vejamos aqui o segundo problema. Veja como o professor de matemática organizou a sala de aula no dia da prova para que cada aluno ficasse à mesma distância dos demais. Então, o professor, muito organizado, né, organizou as carteiras na sala de aula em filas, né, linhas, aqui laranjada, e colunas representadas aqui pela esse retângulo verde. Então, se você observar, a pergunta é: quantas carteiras existem então nessa sala de aula? Há várias maneiras de resolver esse problema. A primeira maneira é conferindo de uma por uma carteira, 2 carteiras, 3 carteiras, mas isso fica muito cansativo e demorado, gente, né? Uma outra maneira muito mais prática de resolver esse problema, de saber quantas carteiras tem ao todo, aí basta você verificar nessa linha aqui, ó, quantas carteiras tem? 9 linhas. E na coluna, quantas carteiras tem? 6 colunas, 6 carteiras. Então basta eu fazer a multiplicação de 9 vezes 6. Né? Se eu tenho aqui numa linha 9 carteiras e na coluna eu tenho 6 carteiras, elas estão arrumadas em forma de linhas e colunas, então eu multiplico 9 vezes 6, vai dar 54 carteiras e está resolvido o problema. Ou eu posso entender de uma outra maneira, que ela tem aqui, ó, em cada coluna ela tem 6 carteiras, em cada linha ela tem 9 carteiras, portanto, quando eu multiplicar 6 vezes 9, que essa multiplicação é escrita atualmente dessa forma, só com pontinho, 6 vezes 9 é 54. Então, na sala de aula, há 54 carteiras arrumadas. Tudo bem? Seguindo em frente. Terceiro problema. Opa, mas voltando aqui, ó. Uma outra forma de você entender uma multiplicação, além de ser uma soma de parcelas iguais, você pode entender também que é uma organização retangular. Se eu tiver uma organização retangular de um grupo de elementos, ou seja, eu conseguir organizar elementos num grupo de uma forma retangular, eu posso simplesmente resolver a multiplicação tomando o número de linhas, multiplicando pelo número de colunas. Tudo bem? Seguindo em frente. Terceiro problema. Andréia está escolhendo uma bola de sorvete com um tipo de cobertura. Mas as opções são muitas. De quantas maneiras diferentes Andréia pode montar um sorvete? Então essa garota aqui, chamada Andréia, ela foi tomar um sorvete de uma bola na sorveteria. Só que, comprando um sorvete, ela tem vários sabores. Ela tem o sabor de coco, abacaxi, taperebá e graviola. E ela gosta dos 4 sabores igualmente. Né? Então ela tem que escolher primeiro o sabor, um desses 4 sabores. Só que, independente do sabor que ela escolher para o seu sorvete, ela ainda tem direito a usar 3 tipos de cobertura. Cobertura de caramelo, cobertura de brigadeiro e cobertura de chantilly. Então olha só o que a Andréa tem que fazer. Tem que escolher dos 4 sabores, escolher um, e das 3 coberturas escolher um para poder tomar o seu sorvete. A pergunta do problema é: de quantas maneiras diferentes a Andréa pode formar esse sorvete? Pode formar o seu sorvete. Então observa aqui. Se ela escolher cobertura de coco, ela pode escolher cobertura de coco, sabor coco, né? Se ela escolher o sabor coco, ela pode usar coco com cobertura de caramelo, coco com cobertura de brigadeiro ou coco com cobertura de chantilly. Se ela escolher o sabor abacaxi, a mesma coisa, abacaxi com caramelo, abacaxi com brigadeiro, abacaxi com chantilly. Se ela escolher o sabor taperebá, o sorvete pode ficar taperebá com cobertura de caramelo, taperebá brigadeiro, taperebá e chantilly. Se ela escolher o sabor graviola, ela pode tomar o sorvete de graviola com cobertura de caramelo, graviola com cobertura de brigadeiro, graviola com cobertura de chantilly. Então olha só as inúmeras maneiras, as inúmeras combinações que ela pode fazer com o sabor do sorvete e a cobertura oferecida pela sorveteria. Então, pelo que temos aqui, a gente pode ver o seguinte: ela tem 4 sabores, né, com a cobertura de caramelo,
4 sabores com a cobertura de brigadeiro ou esses 4 sabores com a cobertura de chantilly. Ou seja, ela vai ter 4 mais 4, 8 mais 4, 12 combinações, né? Ou então a gente pode olhar dessa outra maneira, né? Ela tem aqui 3 coberturas, sendo que o sabor é coco, mais 3 coberturas, sendo que o sabor é abacaxi, mais 3 coberturas, sendo que o sabor é taperebá, mais 3 coberturas, sendo que o sabor é graviola. Ou seja, ela terá 3, 6, 9, 12 sabores para escolher. Mas nós já vimos no primeiro exemplo que somar parcelas iguais é uma multiplicação. Então nós podemos escrever de maneira mais prática assim, ó, 4, né, sabores vezes 3 cobertura, isso é igual a 12 maneiras, 12 combinações de tomar o sorvete. Ou 3 opções de cobertura e 4 sabores diferentes, 3 vezes 4, 12 maneiras de escolher o sorvete. Então o André pode montar o seu sorvete de 12 maneiras diferentes. Tudo bem? Vamos para o quarto problema. Dona Nana pretende fazer bolos de chocolate para ajudar na festinha da escola. Para cada bolo são necessários 6 ovos. Então, se a Dona Nana for fazer apenas um bolo, ela vai precisar de 6 ovos, além dos outros ingredientes, é lógico. Quantos ovos serão necessários para a Dona Nana fazer 2 bolos? E uma outra pergunta, e quantos ovos são necessários para a Dona Nana fazer 5 bolos? Então vamos lá, vamos fazer uma tabelinha. Ó. Essa coluna aqui é o bolo de chocolate, o número de bolos. Aqui é a operação que a gente vai fazer. E a última coluna é a quantidade de ovos que ela vai precisar, né, para fazer esses bolos. Então, se a Dona Nana for fazer apenas um bolo, ela precisa de 6 ovos. Porque para um bolo bastam 6 ovos. Se a Dona Nana for fazer 2 bolos, ela vai precisar de 2 vezes 6 ovos. Ou seja, ela vai precisar de 12 ovos para fazer os 2 bolos. Se a Dona Nana for fazer 3 bolos, ela vai precisar de 3 vezes 6 ovos, ou seja, de 18 ovos para fazer 3 bolos. Se a Dona Nana for fazer 4 bolos, ela vai precisar de 4 vezes 6, 24 ovos para esses 4 bolos. Mas se ela for fazer 5 bolos, ela vai precisar de 5 vezes 6, que é 30. Ou seja, ela vai precisar de 30 ovos para fazer os 5 bolos. Portanto, a resposta do nosso problema. Dona Nana precisará de 12 ovos para fazer 2 bolos. E de 30 ovos para fazer 5 bolos, respondendo as 2 perguntas do problema. Ficou claro? Então percebam que esse outro exemplo de multiplicação, ele nos dá uma ideia de proporcionalidade, né? Quanto mais bolos eu for fazer, mais ovos eu vou precisar, né? Se eu for fazer 2 bolos, eu vou precisar de 12 ovos. Se eu for fazer o dobro de 2 bolos, eu vou precisar do dobro de 12 ovos. Ou seja, o dobro de 2 bolos é 4 bolos. O dobro de 12 ovos é 24 ovos. É por isso que ela dá uma ideia de proporcionalidade. Tudo bem? Vamos agora para o algoritmo da multiplicação. Aprender a multiplicar na prática, já que nós já aprendemos o significado da multiplicação. O algoritmo da multiplicação, gente, assim como na subtração e na adição que nós vimos em vídeos anteriores, é um método prático para você efetuar qualquer multiplicação. Sempre funciona com qualquer tipo de número natural. Olha esse problema. No anfiteatro de uma escola, há 6 fileiras com 24 poltronas em cada fileira. Quantas poltronas há nesse anfiteatro? Quantas poltronas comporta, né, ao todo nesse anfiteatro? Então, se cada fileira tem 24 poltronas, na primeira fileira tem 24 poltronas, na segunda também, na terceira também, na quarta fileira também 24 poltronas, na quinta a mesma coisa, e na última fileira, que é a sexta, mais 24 poltronas. Ou seja, nós temos 6 fileiras, onde em cada fileira tem 24 poltronas. Então, perceba aí, ó, que nós temos 6 fileiras de 24 poltronas. Então, basta multiplicar 6 vezes 24. Só que multiplicando 6 vezes 24, vamos usar o dispositivo prático,
que é colocar aqui o 24 vezes 6 escrito dessa forma. 24 vezes 6. Então basta multiplicar, sempre começando com as unidades, multiplicando pela unidade, depois a unidade multiplicando pela dezena. Então vamos lá. 6 vezes 4 é 24. Fica o 4 e vai lá para cima o 2. Né? Quando eu multiplico 6 vezes 4, isso dá 24. Ou seja, 2 dezenas e sobra 4 unidades. Então está aqui as 4 unidades, foi para lá 2 dezenas. Quando eu multiplicar 6 vezes 2 dá 12. 12 com mais 2 dá 14. E eu coloco 14 formando o número 144. Portanto, nessa sala de aula, né, nesse anfiteatro, há 144 poltronas. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Uma máquina produz 26 parafusos por hora, ou seja, em cada hora que se passa, a máquina produz 26 parafusos. A pergunta: quantos parafusos são produzidos em 12 horas? Então, como é que a gente vai entender esse problema? Observe essa tabelinha. A produção é de 26 parafusos por hora, ou seja, em uma hora a máquina produz 26 parafusos. Em 2 horas, o dobro de hora, ela vai produzir o dobro de 26 parafusos. 2 vezes 26, que vai dar 52 parafusos. O triplo de hora, em 3 horas, ela vai produzir o triplo de parafusos que ela produzia em uma hora. 3 vezes 26, que vai dar 78 parafusos. E assim a coisa vai acontecendo. A pergunta é, em 12 horas a máquina terá produzido quantos parafusos? Ora, em 12 horas ela terá produzido 12 vezes 26 parafusos. Né? Se em uma hora ela produz 26, em 2 horas ela produz 2 vezes 26, em 3 horas, 3 vezes 26, em 4 horas, 4 vezes 26. Então, em 12 horas ela vai ter produzido 12 vezes 26 parafusos. E como é que a gente escreve o dispositivo prático, como é que a gente resolve 12 vezes 26 parafusos? Está aqui, ó. Arrumo unidade embaixo de unidade, né? Dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, se tivesse, por diante. E começo a multiplicar unidade por unidade. 2 vezes 6 é 12. O que é 12? 10 mais 2. Né? Fica 2 unidades e sobe para lá uma dezena. E aí multiplico 2 vezes 2 é 4. Multiplico 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que foi para lá vai dar 5. Nós temos aqui o 5. Agora eu vou multiplicar a dezena, o 1. Né? Quando eu multiplicar a dezena 1 vezes o 6, dá 6. O 6 não vai ficar aqui embaixo do 2, pelo amor de Deus. Eu estou multiplicando agora a dezena. 1 vezes o 6 dá 6. Então eu coloco embaixo da dezena. Ó. Dezena embaixo de dezena. E quando eu multiplicar 1 vezes o 2, vai dar 2. Coloco aqui o 2. E agora eu vou somar esses valores. 2 eu abaixo, porque não tem ninguém para somar. Aliás, nunca vai ter ninguém para somar com esse número aqui. 5 mais 6, ou 6 mais 5 dá 11. 11 é uma dezena mais 1. Fica 1 e vai 1 para cá. Ó. E 1 com mais 2 dá 3, ou seja, 312. Então, em 12 horas, essa máquina produz 312 parafusos. Ficou claro isso, gente? Esse dispositivo da multiplicação é muito importante que você compreenda, que você domine. Ok? Então, olha só. Só para reforçar, né, mais essa ideia, se nós tivéssemos aqui, ó, 15 multiplicado por 23, como é que nós faríamos? Faríamos o 15, embaixo do 15 o 23, e vamos multiplicar o 15 por 23. Sempre começando as unidades. 3 vezes 5 é 15, fica 5 e vai para ali 1, porque 15 é 10 mais 5, ou seja, uma dezena mais 5 unidades. Então, fico aqui as 5 unidades sobre uma dezena. Quando multiplicar 3 vezes 1 dá 3, mais 1 que foi para lá é 4. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, vai 1. Né? Só que o 0 eu não vou colocar aqui embaixo, por favor. Eu estou multiplicando dezena.
Então aqui não fica o zero. Aqui não fica nada. O zero vai ficar aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Fica o 0 e vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então eu coloco 3 aqui. E agora eu vou somar tudo isso. O 5 a gente baixa, 4 mais 0 é 4. E aqui baixa o 3, dando 345 como resposta. Então 15 vezes 23 é 345. Ficou claro essa multiplicação? Muito bem. Então, agora, basta você praticar. Eu não vou colocar nenhuma tarefa de aprendizagem, porque vai ter um outro vídeo, continuação desse, que vai ser exatamente as propriedades da multiplicação. Lá você vai ter tarefa de aprendizagem desse vídeo com o próximo para resolver. Ok? Muito bem, não esqueça de dar like e obrigado pela atenção. E estuda que a vida muda. Até a próxima.